Olá, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Ora, no dia 25 de outubro de 2020, portanto há pouco menos de um ano, eu fiz um vídeo em que eu peguei um candidato a vereador de Uberlândia, interior de Minas Gerais, para exemplificar do candidato que você não deveria votar nas próximas eleições, no caso as eleições de 2020, que foram eleições para prefeito e vereador. Por que eu fiz isso? Porque ele apresentava como projetos para quando fosse vereador coisas que ele não poderia concretizar. E não é porque eu não quero ou porque eu não gosto, mas porque não compete ao vereador. E aí eu soube, nesses últimos dias, que ele, que havia sido eleito para a quantidade de seguidores que ele tinha no Instagram e no Facebook, estava na cara que ele ia ser eleito, conseguiu, tornou-se vereador, e adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Morreu de quê? Morreu de Covid. Primeiro eu vou mostrar aqui a imagem que eu exibi naquele vídeo do dia 25 de outubro. Ele não apenas se colocava como alguém que é contra essas pautas, mas ele colocava também como se ele fosse, como vereador, defendê-las. Ele diz: eu sou contra o comunismo, ofensas religiosas, destruição dos valores da família, aborto, doutrinação nas escolas e intervenção do Estado na liberdade das pessoas. Uma coisa bem interessante, né? Porque o cidadão é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, quer que o Estado proíba isso, mas ao mesmo tempo diz que é contra a intervenção do Estado na liberdade das pessoas. Inclusive, até no vídeo eu destaquei que ele coloca Estado com maiúscula. Quando você utiliza Estado com maiúscula, é porque você está se referindo a um país, no caso, o Brasil, não estava nem se referindo ao Estado dele. Então, são pautas que, sinceramente, não cabe a um vereador. Não vai ele decidir, né, sobre aborto ou não. É uma lei federal, né, que decide sobre isso. A mesma coisa em relação a outros pontos. Claro que existem alguns, como destruição dos valores da família, essa baboseira toda que é um tanto quanto subjetivo, né? Doutrinação nas escolas. Outra coisa que é melhor nem comentarmos sobre isso. Inclusive, eu tive cuidado de, como vocês podem ver aí na imagem, eu desfoquei o nome dele, né, até para não fazer propaganda, e também o número dele. E não citei nem o nome, acho que nem a cidade eu citei, que era Uberlândia. Depois descobri, inclusive, que ele nasceu em Teixeira de Freitas, interior da Bahia, no extremo sul. Então, o que aconteceu? Ele foi alguém que, como todo bolsonarista, né, defendeu que as escolas continuassem com aulas presenciais em pleno ápice da pandemia. Ele era contra o fechamento do comércio, era contra o isolamento social, mas o grande destaque dele, como vereador, olha só, o destaque do vereador, foi ele ser contra o uso de máscaras. Pois é, ele era contra o uso de máscaras. Inclusive, ele apresentou um projeto de lei, aí realmente ele pode, ali dentro de Uberlândia, apresentar esse tipo de projeto para que não fosse obrigatório o uso de máscaras, né? E o que aconteceu? Ele pegou Covid, não estava bem no hospital, conseguiu ter aquela última melhora, né, chamada de melhora da morte, e depois teve um agravamento e acabou falecendo, né? Então, é alguém que acabou pagando, né, pelo seu próprio negacionismo. É uma pena porque é uma pessoa que morre, né? E a gente não quer nunca a morte de ninguém, obviamente, isso não é desejado, mas é um belo exemplo, né, de quem, mais um, né, de vários, né, que sempre defenderam o oposto do que a ciência defendeu. É uma pena também que ele tenha desativado, ou melhor, ele não, né? Só se foi por meio espiritual. Mas os familiares, provavelmente, né? Eles desativaram o Facebook dele, está desativado, o Twitter dele também foi desativado, e o Instagram está fechado, agora só para amigos, né? Então, se vocês pudessem, vocês iam ver realmente as defesas absurdas que ele fazia. Eu sei disso, porque logo no falecimento ele ainda consegui achar o Facebook dele, e as postagens todas eram pela reabertura das igrejas, pela reabertura de comércio, entre outras coisas. Então, esse senhor, Charles Santos, uma pena o falecimento dele, mas é o que eu digo, pagou pelo seu próprio negacionismo, assim como tantos outros, e o que eu disse em 25 de outubro de 2020 é válido ainda. É quando você for votar as suas eleições, no caso de 2022, nós vamos ter para presidente, para governador, para senador, um senador por estado será eleito desta vez, para deputado estadual e federal. Você tem que entender o que cada um pode fazer. Então, por exemplo, nesse caso do Charles Santos, ele dizendo
que é contra e que ia combater o comunismo nas escolas, ou seja, não vai fazer nada, porque não tem nem comunismo em escola, né? Até destaquei isso no vídeo, né? Dizer que vai lutar contra o aborto, meu amigo, você é um vereador de um município, pode ser de São Paulo, pode ser de Taboca do Brejo Velho, você não tem competência para decidir sobre isso. Então, apenas fazendo esse destaque desse vídeo sobre o falecimento desse vereador, uma pena, podia ter, ao longo até dos anos, ter acordado e visto que algumas das pautas dele, eu não estou nem entrando em discussão essas 6 pautas que ele colocou aí, não estou nem falando disso, estou falando da questão do negacionismo mesmo, infelizmente ele teve que pagar com a própria vida, e o projeto dele de proibir aí as máscaras, né, retirar essa proibição de máscaras, felizmente acabou não vingando, senão outros também, como ele, iriam morrer. Então é isso. Se quiser comentar alguma coisa, deixa um comentário. Não esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo. Um abraço a todos.